Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael Strugalha aqui para mais um bate-papo com relação ao nosso agosto dourado. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Adriana, que já está aqui. Boa tarde, Adri, tudo bom? Olá, Rafael, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com você e hoje especialmente para falar de um tema tão importante. Exato, né? É um tema que eu diria assim que para muitas pessoas é até um tabu. Exatamente. Porque as pessoas realmente não entendem a profundidade que é o aspecto psicológico, né, durante o puerpério, após o nascimento da criança, do bebê, né. Então, vamos lá, primeira coisa, né, se apresente para as pessoas. Quem que é a Adriana? Então, a Adriana, ela é mãe do Davi, uma mulher de 42 anos, filha, tia, amiga e psicóloga também. Atualmente eu atuo como especialista na Redditor, dentro da área de SSO corporativo jurídico. Perfeito, perfeito. Vamos lá então, né. Então vamos falar um pouquinho de maternidade, como você já tem teu filho, você entende bem o assunto, já isso, né, então vamos lá, né. Por que que a maternidade, né, ela apesar de ser um momento muito feliz, né, de muita plenitude, por que que muitas mães se sentem extremamente vulneráveis após o nascimento do bebê? Foi até por isso que eu comecei me apresentando como mãe do Davi, né, o Davi hoje tem 12 anos, mas diante dessa sua pergunta, o nascimento do filho, ele é uma experiência transformadora. É transformadora para a mulher e ela envolve muitas mudanças que vão acontecendo ali de forma simultânea. Então existem ali as alterações hormonais, privação de sono, a adaptação a uma nova rotina e também uma redefinição ali da própria identidade, porque muitas mulheres elas são filhas, elas naquele momento são profissionais, companheiras e elas passam a exercer um novo papel que é o papel de mãe. E isso exige sim um processo de adaptação emocional, que muitas das vezes não é falado e não é conversado, né, até por conta dessa romantização da maternidade. Mas é importante entender, Rafa, que sentir medo, sentir insegurança, cansaço e até mesmo, assim, um certo dissabor, uma ambivalência nas emoções não significa falta de amor pelo bebê. Isso faz parte desse processo de transição na maternidade. Agora, fato é que a sociedade cria muitas expectativas de que a mulher ela precisa estar plena e feliz o tempo todo nesse processo inicial ali, né, nessa relação, nesse início de vínculo mãe-bebê. Então, às vezes, isso dificulta um pouco que ela reconheça as próprias emoções e ela compartilhe exatamente aquilo que ela está sentindo. É o que eu falo que é uma pressão social, eu falo que as mulheres, elas sofrem uma pressão social que é muito superior à pressão que os homens, né, porque as mulheres incorporaram papéis que não faziam parte do arquétipo feminino ali da né, e isso foi incorporado, não foi trocado. Então isso gera uma sobrecarga enorme. Então, quer queira, quer não, essa mudança de mulher para mãe e mulher, né, e a mulher com tudo aquilo, ele é uma quebra, fala assim, é uma ruptura na psique. Só Sim. que, como você falou, cria-se essa ilusão de que, né, não, quando eu nascer o bebê, minha vida vai voltar ao normal, como era antes. Né. E não volta. E é importante você falar sobre isso, porque é mais uma atribuição de papel, né, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ser profissional, ela não deixa de ser filha, ela não deixa de ser companheira, mas naquele momento ela está ali com um ser que vai abdicar um pouco mais de atenção por conta até da necessidade básica desse bebê. Então, assim, é realmente um processo de adaptação, né. E eu costumo dizer que, nós mulheres, nós somos preparadas para muitas coisas, inclusive para maternar. Só que o que se fala, né, as expectativas que se criam são bem diferentes da realidade. É, exatamente, né. E aí, tem uma frase que é bem interessante, né, a pediatra falou quando a primeira consulta que a gente foi com a pediatra, né, com as meninas, a pediatra perguntou para Bruno: "Como que você tá?" Ela falou assim: "Porque a história é a seguinte, nasceu uma mãe
nasceu a culpa, né. Como lidar com essa culpa, com essa sensação de que, né, às vezes não estou fazendo o suficiente e tudo mais? A culpa, ela surge justamente desse encontro que eu falei para você ainda há alguns segundos atrás. É o encontro da expectativa versus a realidade. Por quê? Porque o tempo todo as mulheres, elas que se tornam mães, elas vão recebendo mensagens muito contraditórias. E essas mensagens, elas vêm o tempo todo. Vou te dar um exemplo: você precisa amamentar. Não, mas espera aí, você precisa descansar também. Você precisa cuidar do bebê, mas você precisa ser produtiva. A gente não pode deixar como se a gente não pudesse deixar nenhum pratinho cair. A gente precisa equilibrar todas as coisas. Você precisa ser presente com seu filho, mas você não pode deixar de lado suas responsabilidades. Então, assim, isso afeta diretamente. Por quê? Porque a expectativa que toda mulher tem quando decide ser mãe é de que ela vai ser a melhor mãe. Só que quando a gente fala emocionalmente, nem sempre, em todos os momentos, ela vai se sentir a melhor mãe, né. E isso, percebo que hoje ainda tem ali a questão das redes sociais que mostram ali uma maternidade idealizada, sem os desafios do dia a dia. Porque o fato é que a gente não posta nada que é feio da nossa vida, a gente só quer postar o quê? As fotos bonitas. Então, assim, isso acaba gerando uma certa comparação e uma sensação de inadequação para algumas mães. E eu gosto sempre de pensar, e aí falando como mãe, como psicóloga, de que a gente precisa lembrar de que não existe uma mãe perfeita. Existe a mãe que você pode ser para o seu filho, que você faz o melhor dentro das condições que você tem naquele momento. Então, quando a gente troca um pouco esse olhar de cobrança por um olhar de acolhimento, isso faz com que a maternidade ela se torne ainda mais saudável. Porque se a gente entra no modo culpa, esse modo culpa ele vai nos acompanhar por toda a vida. E isso não é saudável, inclusive para a relação do vínculo ali. Então, assim, quando a gente, eu costumo dizer que o filho ele não aprende pelo que a gente fala, ele aprende pelo que ele vê. Então, desde esse primeiro momento de vínculo, se a gente vai perpetuando esse tema culpa, aqui a gente está falando de um período específico, né, daquele início, daquele processo de amamentação, mas se a gente não trata a culpa ela acompanha a gente por toda a vida. A gente sempre vai se achar de alguma forma inadequado, e não. É ter esse olhar de compaixão, de autocompaixão, pensando: "Eu faço o melhor que eu posso fazer, eu estou sendo a melhor mãe que eu posso ser para o meu filho". Perfeito, né. E é interessante o que você fala, porque a rede social, ela trouxe um problema muito sério, né, e ele se agravou com uma mudança estrutural da sociedade. Então, assim, se você olhar a nossa geração de pais, a minha mãe não trabalhou enquanto tinha eu e meu irmão pequenos. Minha mãe também não. Ela parou de trabalhar e meu pai sustentava a casa, né. Hoje, por exemplo, a Bruna aqui, né, a gente teve gêmeos. É o primeiro ponto que é interessante. Junto com a gente, uma influenciadora do área fitness, que a gente também fazia essa parte fitness, teve gêmeos também, coincidentemente, né. E a mulher, sim, né, tinha uma vida super tranquila, tal, mas aí a mulher tinha uma nutricionista que fazia toda a dieta dela e cozinhava para ela tinha babá 24 horas para auxiliar ela, né, e toda uma estrutura ali que, assim, então você como que você vai comparar uma realidade com a outra? Não tem. Então, o primeiro ponto que eu acho que é bem legal a gente deixar muito evidente é, a única realidade que você pode comparar é a sua. Se você puder comparar com alguma realidade, compare com alguém que está pior do que você. Compare, para você ver como você já tem muita coisa boa. É, Exatamente. E comparação, Rafa, acaba sendo muito prejudicial, por quê? Porque ela parte de uma visão incompleta da realidade. uhum, É um recorte. Quando a gente olha ali, né, os vídeos, as fotos, aquela beleza toda nas redes sociais, tá mostrando ali um recorte, uma parte da experiência materna. É, mas assim, e a gente mostra aquilo que é mais positivo, mas os desafios, os sofrimentos, as dúvidas e as angústias, elas ficam muitas das vezes invisíveis. Então, é claro que a gente vai partir da nossa realidade, mas assim, quando a gente fala na questão da culpa e estudando um pouquinho sobre isso, a gente vai ter mulheres de todas as classes sociais vivenciando essa culpa.
Umas por terem mais tempo e não se sentirem ali adequadas, umas por não terem tempo, por conta da rotina, da vida. Então, assim, a culpa, eu costumo dizer que ela vai para além, assim. Eu não gosto nem de uma frase que eu ouvi, que é: "Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa", porque na realidade não deveria ser assim, isso é muito prejudicial para o estado emocional da mulher e isso influencia inclusive esse processo inicial de vínculo. Isso pode influenciar inclusive a amamentação. Então assim, a gente vai percebendo que, às vezes algumas mudanças simples de fala, simples de pensamento, não é o: "Ai, eu não sou boa o bastante para o meu filho", não, não, eu estou sendo a melhor mãe que eu posso ser. Às vezes uma simples troca nessa forma de enxergar, vai fazer toda a diferença nesse processo. Sabe que isso é um ponto muito legal que você traz, Adri, pelo seguinte, hoje mesmo eu estava falando aqui com a Bruna, porque, pra quem não sabe, a Bruna é minha esposa, né, obviamente. As nossas filhas são com 2 anos e 8 meses, então elas estão numa fase muito difícil, né, são gêmeas, então uma delas, principalmente a Pietra, ela tudo que a outra irmã está usando é o que ela quer. Ela não quer o dela. E se ela coloca primeiro algo que ela escolheu e a irmã coloca outra coisa, ela vai querer o da irmã. E se não pega, chora e tudo mais, né. E aí a Bruna falou: "Meu, eu não tô conseguindo lidar com isso e tudo mais". E aí eu acho que vem uma mudança de pensamento que eu acho que é válido trazer, que é o quê? A flexibilidade do ajuste. Por quê? Porque dentro do processo de maternidade, as coisas mudam muito rápido, porque as crianças evoluem muito rápido. Então a gente ter essa flexibilidade de entender o que é possível dentro das minhas condições e o que eu posso fazer para deixar as minhas condições ainda mais fáceis. É que tá Uhum. o ponto da minha possibilidade. Então mudar o foco, né, como você falou, tirar essa visão da culpa e Exa pensar: "O que é possível? O que que eu posso Exatamente. fazer mais?", né, porque essa visão é uma visão de construção, não é uma visão que puxa você para baixo, que a culpa é: "Eu não estou fazendo isso". Não, como que eu posso fazer isso? Como eu posso Exatamente. próximo dessa realidade, né, então acho que essa é uma fala que acho que é legal as pessoas entenderem, porque a mudança, existe uma aversão à mudança, para todo mundo, né, só para as mães, né. Então, se a gente para com esse medo da mudança e a gente entende que ela é um processo, e dentro desse processo eu vou fazer o meu melhor, aquilo que é possível, para eu chegar o mais próximo daquilo que eu desejo. Acho que tem um aspecto psicológico poderoso aí. Qual que é a tua visão? Isso. E na realidade nós somos seres adaptáveis. Essa questão do: "Ai, eu tenho uma dificuldade para mudança", isso é um construto que a gente acaba trazendo para a nossa vida, mas nós somos seres adaptáveis. Em 21 dias, se você parar ali, se você cortar o açúcar, a gente sabe que depois você já não consegue mais ingerir açúcar da mesma forma, por quê? Porque o teu organismo ele se adapta. Então assim, dentro desse processo de adaptação, né, nós mães precisamos entender qual é esse lugar, mas para a gente entender qual é esse lugar, a gente precisa parar para tudo aquilo que é externo, para o olhar externo, e aí a gente já falou aqui das redes sociais, até mesmo comparação em relação a outras mães do mesmo grupo ali, familiares, porque isso acontece muito também, e a gente ter a percepção do pra gente, e a gente se perceber nesse lugar. Por quê? Porque é um processo de aprendizagem também. Você está aprendendo a ser mãe daquele ser, que daqui a alguns anos, né, suas meninas estão com 2 anos e 8 meses, já como você falou, o meu vai fazer 13 anos, e a gente entender que esse serzinho ele passa a ter um CPF, né, ele já tem um CPF, mas ele passa a ter uma própria identidade. Então assim, não é o medo da adaptação, o novo ele traz assim essa sensação, porque você não tem o controle, você não sabe muito bem como lidar com aquilo. Mas a vida é isso. A vida são constantes mudanças, constantes adaptações, então a gente precisa reformular um pouquinho essa perspectiva. E na maternidade eu gosto de brincar que assim, tá com medo, mas vai ter que ir com medo mesmo, porque é você ali, naquela posição, naquele papel. E aí, gente, quando eu trago medo, assim, é o medo emoção, né, a gente não está falando aqui de nada, de nenhum sintoma grave, a gente está falando daquele medo que é natural, é o medo de fazer uma prova, um medo do primeiro dia de trabalho, é
aquele frio na barriga que você vai sentindo do algo novo. Mas, assim, eu gosto muito dessa sua fala, por quê? Porque nós somos seres adaptativos. Então, assim, a forma como a gente se coloca, a forma como a gente enxerga, é o que vai trazer para a gente, emoções mais potentes, o medo mais aflorado, ou não, você está com medo, mas não, espera aí, o que que eu preciso fazer? Um exemplo, assim, que eu me lembro que eu ouvia muito as pessoas falarem quando eu estava gestante ainda era: "Adriana, dorme. Dorme porque você não vai dormir. Dorme porque você não vai dormir. Dorme porque você não vai dormir nunca mais". E na realidade, o meu filho, ele era uma criança ótima. Eu que tinha que acordar ele de madrugada, porque senão a criança ficava direto a noite toda acordada e eu ficava naquela: tem que amamentar de 3 em 3 horas, tem. Então, assim, é a vivência. O que vai trazer para a gente a expertise, o que vai trazer para a gente a maturidade, o que vai é a vivência, é a experiência, e aí a gente não tem como escapar dela. E é isso, né, loteria. Eu falo assim, as nossas aqui começaram a dormir a noite inteira, deve fazer uns 6 meses, porque além disso, duas, Hã. né, então às vezes uma acordava, a outra não, mas a gente sempre tinha que levantar, né. E aí vem uma outra fala que acho que é interessante a gente trazer, que é principalmente no começo, para nós aqui pelo menos, foi extremamente exaustivo, né. Uhum. E eram 2, e aí tinha que amamentar de 3 em 3 horas, só que o amamentar de 3 em 3 horas significava o quê? A criança mamava em 3 horas, só que você tinha todo o tempo de amamentação, aí você tinha o tempo para fazer arrotar, às vezes você tinha que trocar, então a janela de sono que a gente tinha, de fato, era 1h40, mais ou né, de noite, e ficava ali do quase 1 hora e pouco acordado. Eh, e isso gera um cansaço extremo, né, então por mais que a Bruna não estivesse trabalhando naquela época, né, nos primeiros meses, eu trabalhava o dia inteiro e eu levantava todas as vezes com ela, né, só que eu tenho uma maior facilidade para lidar com o cansaço, ela não. Então chegou um Hum. ponto que como as nossas meninas já mamavam, né, na mamadeirinha também, porque não tinha como dar no seio para as 2 o tempo todo, então chegou um ponto eu falei: "Ó, vamos fazer diferente. Eu levanto numa vez, e você levanta na próxima, e a gente fica cada uma pessoa fica com as 2". Então eu criei uma técnica que eu colocava as almofadas para colocar cada uma no deitada e apoiar a mamadeira na boca de cada uma mamar sozinha, e aí depois ia rotar uma de cada lado e voltava para dormir. Então a gente começou a ter uma janela de sono um pouco maior, mas ainda assim o cansaço era muito grande, né. E aí eu te pergunto assim, como diferenciar esse cansaço, essa exaustão física e uma exaustão psicológica? Tem como a gente fazer essa diferenciação? Tem sim, por conta mesmo dos sinais e dos sintomas, né. É muito natural, assim, esse cansaço, essa exaustão quando você está cuidando de um recém-nascido. Foi aquilo que a gente falou no início, é um processo de adaptação para todo mundo, inclusive para o bebê. Então, assim, o sono é interrompido, a nossa rotina muda, as demandas elas acabam aumentando, mas assim, a gente precisa observar quando esse desgaste ele começa a comprometer o bem-estar da mãe. E como é que se dá isso, né? Choro frequente, irritabilidade persistente, sensação de incapacidade, dificuldade de sentir prazer nas atividades, isolamento, desesperança, percepção constante de estar sobrecarregada. Foi aquilo que você falou. Tem o cansaço? Tem o cansaço, mas quando a gente tem um grupo muito grande, né, desses sinais e desses sintomas, a gente precisa entender se esse sofrimento ele está se transformando em algo predominante. E aí é hora de buscar apoio. Por quê? Porque a gente sabe que além das questões psicológicas, a gente também nesse processo de puerpério está enfrentando as questões hormonais. E a baixa do hormônio pode também trazer esses sintomas. Então, assim, é importante, que a gente entenda o cuidado emocional, que ele também pode ser preventivo. Então, para isso, nós mulheres, né, mães, a gente também precisa se permitir ser escutada, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo sozinha. E aí volta a questão da expectativa e da realidade. Então, assim, a mulher, o cansaço ele vem,
Mas a gente também tem a outra experiência, né, quando a gente fala da realidade, a maternidade ela é cansativa, mas para as mulheres, né, que optaram, que gostam, que quiseram ser mãe e maternar, também é muito prazerosa. Então a gente vive de fato uma ambivalência, uma dualidade. Mas assim, quando você percebe, né, que, os sintomas, eles estão, assim, persistentes, e aí você percebe que está fugindo um pouquinho daquilo que seria o cansaço, aqueles sinais e sintomas de um cansaço, que às vezes você está esgotado, você só quer ficar deitado e você descansa, dormiu, você se renova. Mas quando você percebe que isso não passa e que nem aquele sorriso do bebê, né, que tem aquele sorriso que eu tenho, assim, eu tenho muitas memórias, mas aquele sorriso da boquinha cheia de leite, sabe, olhando para mim, aquele olhinho sorrindo para mim, então se nem isso tá dando prazer, tá te deixando feliz, aí a gente precisa buscar ajuda. Mas eu costumo dizer, e gosto de pensar que quando a gente fala de saúde mental da gestante, da mulher, né, mãe, a gente pode trabalhar também de forma preventiva. Embora a gente tenha uma cultura, né, da coisa acontecer primeiro para depois a gente procurar ajuda, é importante que a mulher leia sobre o tema, se tiver ali a oportunidade de ter um acompanhamento psicológico nesse primeiro momento, é importante também. Por quê? Para que ela consiga ela mesma entender esses limites, porque são coisas muito mais internas do que externas. Então, uma pessoa com perfil de autocobrança, quando a coisa não der certo, uma pessoa muito controladora, ela pode apresentar alguns sinais de desesperança e de chateação, por quê? Porque ela criou toda uma expectativa e ela foi frustrada naquilo. Agora, isso vem e passa. Quando a gente fala de emoção, ela vem e passa. Esses sinais e sintomas mais persistentes, aí sim a gente precisa, acionar a rede de apoio, buscar ali profissionais para ajudarem essa mãe, essa mulher a passar por esse processo. E é bem importante essa fala, Adri, assim, compartilhando, eu gosto muito, passei por tudo isso, né, e por exemplo, no nosso caso, né, a Bruna fez atividade física até, né, assim, sei lá, umas 2 semanas antes das meninas nascer, chegou um momento que a perna dela inchava tanto, que ela realmente não conseguia mais, mas ela fez atividade física, o que foi essencial para que ela tivesse o parto natural, né, o parto normal, não natural, mas um parto normal, né, enfim, de gêmeos, que não é tão comum de acontecer. Deu 2 semanas que as meninas nasceram, eu falei: "Pode voltar para academia". O médico liberou, pode voltar, né, por quê? Porque eu sei do aspecto psicológico que isso causa, Perfeito, né, sim. então ela já voltou para academia, eu obrigado, falou: "Pode ir todo dia", ela ia todo dia, de segunda a segunda, até sábado, domingo ia também, né, e eu ficava aqui com as meninas tranquilo, numa boa. E aí chegou um ponto, né, a gente sabe que tem essa queda hormonal pós-nascimento, né, então se tem um momento de ajuste hormonal, que é normal, né, Natural, todos todas as mulheres passam por isso, só que aí, aqui em casa, por exemplo, houve uma resistência dessa percepção dos sintomas. Eu falo assim: "Baby, você não está bem mentalmente, né, você precisa buscar ajuda, você precisa", e ela sempre não queria, não queria, não queria, eu falei: "Não, são meus hormônios", sei lá, falei: "Então vamos fazer o seguinte", acho que foi lá pelo quinto ou sexto mês, falei: "Então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer o exame e nós vamos ver todos os seus hormônios como é que estão. Se os seus uhum. hormônios estiverem normais, obviamente, o problema é psicológico". Perfeito. A gente primeiro afasta todas as questões, né, biológicas ali, físicas, para que a gente possa fazer, esse deparo e entender, não, realmente isso tem a ver com questões psicológicas. E aí, obviamente, os hormônios estavam todos normais, e aí ela não teve a opção dela foi procurar o psiquiatra para ajudar e tudo mais, né, e aí ela seguiu com isso e tá até hoje, já tá com menos medicação, tá muito melhor e etcétera. E acho que é isso que você falou, né, esse trabalho você não precisa chegar nesse ponto, Não né, esse precisa. trabalho preventivo, eu acho que ele é muito válido ressaltar, porque ele evita, um desgaste psicológico, um desgaste físico,
tanto para a mãe, quanto para as pessoas ao redor e para a A criança. rede de apoio, sim, sem dúvida. Que o reflexo dessa má gestão emocional dela cai para todas as pessoas ao redor, porque tá todo mundo tentando amparar, mas se a própria pessoa não se coloca nessa posição de receber o amparo, aí fica difícil, né. Então eu acho que é muito legal você trazer essa fala do preventivo, né. Então o primeiro ponto é informação, como você trouxe, leiam e entendam mais sobre o assunto, para vocês poderem identificar. A partir do momento que você identificou, faz o trabalho preventivo, né, e aí já vai buscando esse apoio dos profissionais, no caso, né, o psicólogo e depois o psiquiatra, certo, Adri? Qual que seria o passo a passo e qual a dica que você daria para as mães que ficam evitando receber essa ajuda ou procurar essa ajuda? Tá. Na realidade, assim, ela vai conversar com o médico dela e acredito porque às vezes a gente quer, assim, trazer, uma especialidade específica, mas eu gosto muito dessa perspectiva. O médico, ele é médico. Então ela tem o obstetra dela ali, ela pode levar essa informação para ele e ele vai dar a diretriz: "Olha, eu acho que está na hora de você procurar". Por quê? Porque ele vai confirmar essas questões hormonais, ele vai fazer, né, todo esse check-up necessário e vai fazer o encaminhamento, né. Quando a gente fala da psiquiatria especificamente, o médico ele é quem vai ali fazer a ele vai fazer a orientação, mas ele também vai cuidar da parte medicamentosa, tá. Então, a psicoterapia, ela já vem com um psicólogo para procurar entender o que está acontecendo, como, o porquê, o que que essas emoções estão provocando. Então, assim, tem papéis e funções diferentes, tá? Mas o próprio obstetra dela entendendo, né, se ele não ver ali nenhuma necessidade naquele momento de medicamento, até porque existem, até por conta da amamentação, algumas restrições medicamentosas, ele pode direcionar e falar: "Olha, procura um psicólogo, vai para uma psicoterapia, para ele te ajudar a entender esse processo que você está vivendo", e a gente trabalha, né, na terapia esse processo de adaptação, que é um processo de fato adaptativo. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, é porque a gente precisa desconstruir essa ideia de que você cuidar sozinha, a mulher dar conta sozinha é uma demonstração de força. As pessoas gostam muito de falar assim: "Ah, é uma guerreira". Não, espera aí, não precisa ser guerreiro o tempo todo. Você pode se permitir ser frágil de vez em quando. Então, assim, reconhecer e estabelecer alguns limites também é um ato, de autocuidado e de maturidade. Então eu penso, assim, que você é essa rede de apoio, mas tem mulheres que não têm essa rede de apoio ali, que não vão então é muito da gente desconstruir isso, de que você pode delegar sim, você pode delegar tarefa, você pode compartilhar necessidades, compartilhar responsabilidades e trazer as pessoas para perto. Porque às vezes, a mulher ela coloca: "Não, porque sou eu que vou fazer, sou eu que vou cuidar, sou eu que vou", não, espera aí, tem pessoas que podem talvez te ajudar nesse processo. Então é muito da gente se observar, eu acho que parte muito de um processo, e a psicoterapia ajuda nisso, do autoconhecimento, de você olhar para você, de você entender que não é uma necessidade só do bebê, e de não é uma necessidade de mostrar para a sociedade que você é uma mãe maravilhosa, na realidade você não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa é o quê? É estar bem, porque você estando bem ou: "Adriana, não estou bem", porque pode acontecer também, mas eu estou me cuidando, isso é o que é fundamental para a saúde do próprio bebê também. Porque ele vai demandar mais da mãe. Então, se você quer o melhor para o seu bebê, você precisa também olhar um pouco para você e se permitir ser cuidado também. É isso, né, eu acho que essa é uma fala, assim, bem diretiva, Adri, pra dessa busca, né. Parem com os conceitos que foram colocados na cabeça da gente, né. Então, eu falo assim: quem é forte? Quem é verdadeiramente forte? Quem não pede ajuda ou quem tem a coragem de pedir ajuda? Exa Né, não se você pegar todos os guerreiros, todos os grandes líderes, né, pessoas consideradas fortes, elas não tinham nenhum problema em pedir ajuda, porque elas sabiam que elas não conseguiriam conquistar o que conquistaram sozinhas.
sozinhos. Isso é muito importante de se falar, ninguém faz nada sozinho, a gente depende e a gente fala assim: "Ah, mas eu não dependo, eu consigo dar conta". Não, a gente depende do médico, a gente depende, eu estava conversando sobre isso esses dias, né, então me veio agora à memória. A gente depende lá do caminhoneiro que está trazendo lá do interior os insumos para abastecer os grandes mercados, que é onde nós fazemos as nossas compras. Então, assim, a gente depende o tempo todo, a gente vai sempre depender de alguém. Então, é importante a mulher entender, a mãe entender que ela não está sendo diminuída no papel dela por pedir ajuda, muito pelo contrário, sabe, muito pelo contrário, porque uma mãe emocionalmente saudável, ela tem mais condições de preparar ali esse vínculo e de estar ali realmente em presença para esse novo serzinho que chegou ali, né, no seio dessa família. Adri, sensacional, já batemos aqui o nosso horário, então não dá para se estender demais. Eh, assim, para fechar, né, qual que seria aí uma última mensagem que você deixa para todas essas mães ou futuras mães, né, para esse processo aí? Qual que seria a tua mensagem final? Tá. A amamentação, né, ela é uma experiência única, tá. As mulheres, né, que tiveram esse privilégio e que, enfim, elas sabem do que eu estou dizendo. Mas ela não precisa ser uma jornada solitária. Nós mães, nós não precisamos ser perfeitas, nós precisamos ser apoiadas. Então, assim, o meu desejo é que nesse tempo, nesse agosto dourado, nós possamos ampliar o nosso olhar para além da nutrição. E lembrar que o bem-estar da mãe é essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. Então, quando eu cuido da saúde emocional da mãe, eu estou cuidando diretamente da saúde do bebê. Então, que a gente possa ter isso em mente e que possamos aí pensar um pouco mais sobre a perspectiva da prevenção, né, quebrar esses estigmas sobre saúde mental de uma vez por todas e entender a importância do autocuidado. Eu acho que a mensagem que eu deixo, né, é essa. Sensacional, Adri, sensacional. Todos vocês que acompanharam a gente aqui, espero que vocês tenham levado várias pílulas de sabedoria, né, que trouxemos aqui. Coloquem em prática, busquem apoio, seja das pessoas próximas, sejam de profissionais capacitados. Ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Facilite sua vida. Tenha conhecimento, tenha apoio, pratique, coloque em prática. Não adianta saber e não fazer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.